Qual é a diferença entre gorjeta e propina? Bom, elas designam a mesma coisa, mas ninguém foi preso por receber gorjeta, nem por dar gorjeta, mas por receber propina e dar propina. Já foram para a cadeia muitos, não é? Depois dá aquele cipoal de leis lá, não é? A primeira instância julga de um modo, o Tribunal de Justiça contraria a primeira instância ou endossa a primeira instância, daí o Superior Tribunal de Justiça nega a primeira instância ou a segunda instância ou as duas juntas e dá uma terceira decisão. Daí pode ir, né, para o Supremo Tribunal Federal, que é aquele pandemônio, daí são 11. Você sabe que um sinal de que as coisas não vão bem naquele pandemônio é que o brasileiro sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E até pode escalar quem joga mais para a esquerda, quem joga mais pela direita, quem joga na defesa. São poucos que jogam na defesa da Constituição, da lei igual para todos, não é? Quem joga mais pelo centro, quem é zagueiro e o goleiro, não é? Agarra, Gilmar! Lembram do Gilmar? Não era à toa que ele tinha o número 1 na seleção brasileira de 58 e de 62, campeão e bicampeão do mundo, aquele Gilmar, não é? Mas então gorjeta veio de gurges, que em latim é garganta. Tanto que a gente diz, né, a criança regurgitou, quer dizer, alguma coisa quer dizer, veio de ré pela garganta, regurgitou. Gurges é garganta. Gurgel, que é sobrenome no Brasil, designou um ousado empresário. Eu fiz um perfil dele certa vez, passei o dia com ele, que queria fabricar um carro brasileiro, chamava-se Gurgel. Gurgel é uma família muito famosa no Brasil, tem o maior crítico literário, na minha opinião, está aí na rede para quando vocês quiserem ouvi-lo e vê-lo, é o Rodrigo Gurgel. Gurgel tem esse nome porque veio do nome de guerreiros medievais. O guerreiro medieval, de uma peça que os guerreiros medievais usavam na armadura, que se chamava gurgel, para proteger aqui a região da gurges, da garganta. O gurgel protegia a garganta, porque é um lugar em que, se o guerreiro for ferido, pode ser mortal, não é? Mas e da gorjeta? Por que molhar a garganta, não é? O que tem a ver a gorjeta com a garganta? Justamente o verbo molhar. A gorjeta nasceu de um costume de você oferecer uma bebida para quem fez um serviço para você. Onde nasceu a gorjeta foi assim, foi nesse sentido, para fazer um agradecimento dando uma bebida. Ou então, um dinheiro suficiente para aquele trabalhador comprar uma bebida. Em grego, o étimo é outro, e daí é que veio propina. Em grego, pinain é beber. Então, propinain, que deu a palavra propina em português, e em inglês propine, é alguma coisa, pro, né? Então é em favor de, para, alguma coisa para beber. Propinain, propina. Em Portugal, que também fala português, foi de lá que herdamos o nosso principal legado, a língua portuguesa, um patrimônio maravilhoso. Propina, entretanto, tem outro significado. O funcionário da universidade, das escolas, te pedem na cara dura uma propina. Por quê? Porque para eles não é cara dura. Propina é só uma taxa de matrícula. No Canadá, a propina é da ordem de 25%. Em outros países varia de 5% a 13%, 15%, até o Canadá, que é o caso extremo, 25%. Mas tem que ficar atento
aos usos e costumes de cada país, porque no Japão não se pode dar gorjeta e é considerado arrogante, ofensivo, você oferecer uma gorjeta a quem fez bem o seu trabalho, porque era obrigação dele fazer bem sem gorjeta. Pois é, eu tentei aqui fazer uma boa coluna, sem esperar gorjeta. O professor dá uma boa aula, tão boa quanto o prato que ele come lá no restaurante. Os alunos também se deliciam com esta aula, também um livro que você devora porque você gostou, aliás, a metáfora é a mesma, e você não dá gorjeta. Então, a gorjeta e a propina têm esta semelhança e esta grande diferença. A pessoa pode ir para a cadeia porque deu ou recebeu propina, mas jamais alguém será preso por dar ou receber gorjeta. Muito obrigado e até de repente.